Eu adoro ouvir eles. Amo de paixão ouvir o barulhinho dos passarinhos, ó. Olha que delícia. Olá, tudo bom com você? Hoje estamos aqui no Verde Vida Vlogs e eu tô fazendo uma loucura. Vou te mostrar o que eu tô fazendo. Olha isso. Eu tô gravando um vídeo do vídeo. Porque eu tô fazendo um vídeo pra você mudando toda aquelas plantinhas que estavam penduradas ali, ó. Se você já viu os outros vídeos, você vê que tava essas folhagens. Cadê as folhagens? Essa sapoeiraba, que tá aqui no chão, tava lá. Essa daqui também tava lá, ó, tá vendo? Só que eu vou dar uma geral nelas, porque elas são plantas que não gostam de vento. E agora a gente tá no outono, inverno, e o clima tá mais frio. E a corrente de vento que faz ali, o que que acontece? Seca demais as folhagens. Você vê que barato, a samambaia não seca e a Peperomia escandens não seca, só secam as outras. Então, o que que eu fiz? Tirei aquelas folhagens que eu sei que seca dali e coloquei umas folhagens que eu sei que são mais resistentes ao vento, ao frio, porque são inclusive suculentas, ó, o cacto parafuso pendente, o cacto sinhaninha, ali, aquele ali, esse daqui, ó, esse pequenininho, muita gente não conhece, é o cacto samambaia. Todos eles são cactos de floresta. Passei o dedo de moça não, esse é o rabo de burro, ó, passei o rabo de burro, que tava pendurado aqui no meio, passei pra cá também, pro cantinho, ó. E aí, eu sei que essas daqui gostam de ficar aqui. O que que eu tô fazendo? Colocando os antúrios aqui. Porque os antúrios, eles gostam dessa ventilação e aqui recebe um sol filtrado de manhã, filtrado pelas folhas da goiabeira, tá vendo? Inclusive as phalaenopsis que estão aqui também recebem um solzinho bem de leve filtrado, que ele entra por aqui assim, um pedacinho da parede pega ainda. Aí, olha os vasinhos que eu pintei pros antúrios, casinha nova pros antúrios. Então, temos uma cafeteria, porque eu adoro tomar um cafezinho. Ó, eu que pintei a máquina de café, pintei tudo isso. Esses antúrios, eles estavam ali do outro lado, ele ficava ali do outro lado, cheio de brácteas, vermelha e branca, cor de berinjela, tem um que é bem escuro, parece preto, tem vermelho, enfim, tem branco, rosa clarinho, parece em formato de coração, enfim, todos esses antúrios. Se você não viu, aproveite e vem fazer parte do nosso clube de jardinagem, onde você tem 4 tipos de assinatura. Cada assinatura você ganha um presente diferente por mês. Pode ser guia de cultivo, pode ser mudas de plantas, pode ser ferramenta para suas plantas, adubo, enfim, você ganha um presente por mês. E independente da assinatura que você fizer, você faz parte do grupo do WhatsApp, é o grupo do clube, onde nesse grupo eu dou consultoria diariamente para as abelhinhas e zangões que fazem parte do clube. Você pode me mandar foto, vídeo das suas plantas, você pode vídeo quando tá numa floricultura, quando tá em algum lugar, ou quando você tá querendo me mostrar a iluminação do ambiente que você quer colocar plantas, para saber que plantas pode colocar. Então, é muito legal e gratificante você fazer parte do nosso clube, principalmente por causa desse grupo de consultoria e também do nosso site. Sim, porque você recebe o link do site, aonde tem vários vídeos que todos maravilhosos que faziam parte do nosso canal Verde Vida com Tati Oliveira, que tinha mais de 5 anos de canal, mais de 300 mil inscritos e que infelizmente há um pouco mais de um mês foi hackeado. Então perdemos o canal, mas ficamos com os originais dos vídeos, que são vídeos muito bons, bem feitos, com plantas muito legais, que com certeza vai te ajudar muito no cultivo das suas plantas. Fazendo parte do clube, você recebe o link com acesso a esse site, onde vão ter todos esses vídeos. Aos poucos a gente está subindo os vídeos e são nesses vídeos que tem esses antúrios aqui, ó, maravilhosos, todos floridos.
verdade verdadeira, também quer ver eles floridos, me segue no Instagram, verdevida.tatioliveira, T-A-T-H-I. Me segue lá no Instagram, dá uma olhadinha no nosso feed, que você vai ver várias atualizações das plantinhas, vai ver as plantinhas como estavam floridas, como estavam bonitas, porque nós lidamos com seres vivos. Então é normal que tem dias que elas estão floridas, tem dias que não, tem dias que elas estão mais bonitas, tem dias que não, tem dias que estão com algumas pragas, mas o que eu queria te mostrar aqui hoje é que eu vou fazer o replante de 2 antúrios, vou fazer o replante de 2 antúrios, e eu não queria perder de estar te mostrando. Se você quer saber mais a respeito do nosso clube, eu vou deixar o nosso WhatsApp fixado no primeiro comentário aqui desse vídeo, tá bom? E agora vamos ao replantio do antúrio. Se você não sabe, vou te falar aqui direitinho, fica de olho no passo a passo. Vamos lá, primeiramente, substrato de antúrio. O substrato do antúrio, ele é bem, você vai ver que ele é bem diferente. Primeiro, olha por que eu tenho que replantar esse antúrio. As raízes dele estão bem grandes e ele estava plantado, que eu desplantei antes de ter a ideia de fazer esse vídeo para você, porque eu estava fazendo outro, olha lá a câmera posicionada, mas esse antúrio estava plantado só até aqui, e você tá vendo que ele tem raízes aéreas. Eu recebo muitas perguntas, Tati, essas raízes aéreas eu preciso cortar, não corto, o que eu faço com elas? Deixa elas quietinhas, porque ó, ela tá vendo que ela vai descendo e ela vai procurando o substrato, e aí ela se junta com o substrato. As raízes aéreas, elas são muito boas, principalmente para plantas como o antúrio, como as samambaias, ó lá. Tá vendo esses fiapinhos? É tudo raízes aéreas, não aqueles ali. Aquela ali é tostão. Mas esses fiapos daqui, olha como eles estão verdinhos, saudáveis. São tudo raízes aéreas, porque a samambaia é uma planta que gosta de alta umidade, não é no substrato, é umidade no ar, no clima, e é através dessas raízes aéreas, elas absorvem essa umidade. E os antúrios também. Então, não é chegar e deixar o substrato do teu antúrio encharcado, porque isso só vai trazer podridão para as raízes e fungos para as folhas, tá certo? Ele precisa de umidade, levemente úmido, que nem eu costumo falar para vocês. Olha aqui, esse é o substrato que estava no vasinho dele. Ó, você vê que é um substrato bem solto. E tá vendo que ele tá bem escuro? Sabe por quê? Porque ele é riquíssimo em matéria orgânica. Essa aqui foi a bolinha de argila que caiu quando eu virei o vaso. Não vai argila no substrato do antúrio. Anota aí, substrato de antúrio. Você vai colocar 2 medidas de substrato, aquele pacote que eu falo sempre, se você não sabe a diferença, 2 substratos para terra preta, terra vegetal, humo de minhocas, condicionador de solo. Se você não sabe essas diferenças, me chama aqui no WhatsApp e pede. Me chama aqui no WhatsApp, pede informações a respeito do nosso curso Verdejando. Tem vários módulos com aulas, que agora eu não sei de cabeça, tá? Mas tem vários módulos com várias aulas, tem mais de 14 aulas dentro desse curso, aonde você tem um módulo que é só sobre substrato. E esse curso Verdejando é sobre vários tipos de planta. Então, você vai aprender o substrato, a receita direitinho para cada planta e também as substituições, que isso é muito importante. Às vezes a gente não tem uma coisa em casa e tem outra, não sabe se pode substituir ou não. Então, calma, chama a gente aqui no WhatsApp, vai estar fixado no primeiro comentário, e também pergunta a respeito do nosso curso Verdejando. Outra coisa interessante, você que faz parte do clube de jardinagem ou você que quer fazer parte do clube de jardinagem, também tem desconto mega especial em todos os cursos. Mais de 50% de desconto você recebe em todos os cursos, tá bom? Vamos lá? 2 medidas de substrato, 1 medida de humus de minhoca, pedacinhos de carvão de churrasqueira. Tem aqui pedacinhos de carvão, tá bem miudinho, ó, inclusive. Às vezes eu pego o carvão de churrasqueira mesmo, cadê? Agora não tá aqui na mão pra eu mostrar pra vocês. Mas eu pego, deixa eu ver se tá aqui embaixo, que às vezes eu tenho aqui embaixo umas baguncinhas que eu faço, ó, mas não tá aqui. O que eu faço? Às vezes eu pego os pedaços grandes de carvão, eu coloco dentro de um pano e bato bem com o martelo.
E às vezes fica um pozinho, né? E esse pó eu jogo também, eu aproveito tudo. Às vezes ficam pedaços maiores, às vezes menores, mas enfim, 2 medidas de substrato, uma de humus de minhoca, uma de carvão de churrasqueira e uma de cascas. Você pode colocar aquilo que vocês adoram, casca de pinos ou casca de macadâmia ou chips de coco, você pode colocar. Aqui estava cheio de casca de pino, inclusive algumas elas chegam a apodrecer, ó, tá bem molinha. O que a casca de pinos, a madeirinha faz? Ela ajuda a segurar a umidade no substrato. O humus de minhoca também, ele ajuda a segurar a umidade. Por isso que não pode ter terra preta nem terra vegetal. Tem que ser substrato, porque o substrato, ele vem com essas folhinhas, ele vem com pedacinhos de tronquinhos, galhinhos, ele já vem mais solto. Se você colocar terra preta ou terra vegetal, misturar o humus de minhoca, ainda misturar algum tipo de madeira aqui, mesmo que você coloque o carvão, vai ficar muito pesado o substrato. Você vai fazer assim, e ele não vai soltar, tá vendo? Ó, ele tá úmido e mesmo assim ele tá soltando. Por quê? Porque é um substrato que, embora tenha o humus de minhoca, embora tenha aqui o substrato, o carvão, ele tá leve. O que eu vou fazer aqui nesse substrato? Só adicionar casca de pinos, que é o que eu tenho. Se eu tivesse chips de coco, eu colocaria. Eu tenho turfa, mas eu prefiro colocar, no caso do lírio da paz e dos antúrios, colocar a casca de pinos. Ó, eu vou acrescentar 1 medida de casca de pinos. Essa daqui, inclusive, tá com uns pedaços, ó, de carvão, que eu vou reaproveitando tudo. Ó, isso daqui é carvão, ó, de churrasqueira, tá vendo? Ó. Quando tá assim muito grande, se dá pra quebrar, ó, eu quebro, pra ir ficando menor. E aí eu misturo. Ah, Tati, mas você não fala que as cascas deixam o substrato muito ácido? Então, para os antúrios e para o lírio da paz, não tem problema. Essa história do substrato ácido são para plantas que não gostam do substrato ácido, né? Aí a gente não pode dar para a plantinha uma coisa que ela não gosta. Já preparei aqui camada de drenagem, o TNT e agora vamos à caminha da planta. Coloquei a caminha da planta, venho aqui, ó, e coloco ela. Vejo se ela tá muito afundada, ó. Tá muito afundada, então tem que levantar um pouco. A planta, ela tem que ficar, ela não pode ficar afundada onde não pegue iluminação, entendeu? Ela tem que ter luz e iluminação até o final dela. Nesse caso, a gente vai replantar até aqui mais ou menos, então eu preciso levantar um pouco mais. Vamos colocar mais caminha aqui para ela. E agora sim, ó, coloquei mais caminha. Olha sempre quando o teu vaso, você tá com um vaso legal, um vaso bonito, olha sempre qual é a frente do vaso para colocar o lado que você quer que apareça mais da planta. Ó, eu quero que essas folhas fiquem à mostra e o antúrio, ele cresce com as folhas sempre assim, ó, viradas assim para cima. O que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui assim. Acomoda bem a planta e aí você vai vir. Agora eu estou com uma mão só e a outra aqui segurando a câmera, mas vamos lá. Depois eu vou colocar ela de pezinha, tá? Você, com uma mão você segura a planta de pezinha e com a outra você vai completando com o substrato. Vou fazer isso e já volto. Pronto, olha, isso daqui é muito importante no antúrio, o pescoço do antúrio, tá vendo? Você não pode enterrar ele até aqui em cima, só deixar a partinha verde de fora. Ele tem que ter esse pedaço daqui para fora. Agora, quando esse pedaço começa a crescer muito, você tem que desplantar o teu antúrio, dar uma olhada nas raízes e ver se ele não tá precisando de um vaso maior para ele poder crescer mais. O antúrio, ele pode ter um vaso no máximo, para um tamanho de antúrio desse, no máximo um vaso desse tamanho. Não adianta você colocar num vaso maior, porque o substrato, ele já gosta de um substrato levemente úmido. Com um vaso maior, você vai ter muito mais substrato dentro do vaso. E isso vai fazer com que esse substrato fique cheirando a porão, fique mofando, porque ele não vai secar e a planta não vai dar conta de absorver toda a água que tem num substrato, num vaso muito grande, porque você vai acabar regando novamente, com mais frequência, entendeu? Aí não vai dar conta, ó, de um vaso grande desse, a planta absorver toda a
água, porque é uma planta pequena. Então, para esse tamanho de antúrio, o ideal é no máximo um vaso assim. E por que ainda um vaso assim? Poderia ser até um pouco menor do que esse, mas o antúrio ele solta muitas mudinhas pelas laterais. Quer ver? Deixa eu colocar esse balde para lá. Olha aqui, vê bem. Olha quantas mudinhas o antúrio solta pelas laterais, tá vendo? Olha o quanto eu tô deixando ainda, ó, ele crescer, ele tá crescendo. Eu tô deixando ele crescer, não vou replantar ele agora, nesse momento, porque eu acabei de replantar ele. E aí ele gostou tanto que começou assim, enlouquecido, me dar um monte de mudinhas. Falei, deixa ele aqui, depois eu vou replantar para fazer o quê? Colocar as mudinhas um pouco mais distantes e poder abaixar um pouco mais esse daqui. O outro eu não vou mexer, tá vendo, ó? Mas esse daqui eu posso replantar ele até aqui mais ou menos. Essas raízes aéreas, elas vão procurando o substrato, tá? Pode ficar tranquilo, é que nem a raiz da costela de Adão. Pode ficar tranquilo. Vamos lá. E agora vamos regar. Tá bom? Essa explicação que eu te dei do substrato, ela serve para várias e várias plantas, inclusive as suculentas. Por que são vasinhos pequenininhos e você tem que ir trocando aos poucos, por um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior, até elas irem crescendo, tá? É por causa disso. Agora eu tô regando já com o NPK 414-8. Pode regar à vontade até escorrer lá pelo fundo do vaso, porque você viu que a raiz dela tá bem grande, né? Então, vamos regar bastante. Por isso que eu coloco sempre uma bacia, coloca um pratinho de planta embaixo. Vamos esperar um pouquinho para ela ir descendo, ó, porque ela vai descendo rapidamente a água, que já tá aparecendo a água aqui embaixo, ó, tá vendo? Porque aí eu recolho essa água, o que saiu excedente aqui do substrato, né? Eu recolho aqui a aguinha com adubo e adubo outras plantas. Eu aproveito. Nada, só quando a planta tá doentinha e tudo que eu não aproveito. Você vê que saiu pouca água e já desceu tudo. Por quê? Porque é um vaso grande. E agora, vamos colocar... Deixa eu ver se eu consigo levar esse vaso pra lá junto com você. Vou conseguir, vou precisar de 2 mãos, peraí. E olha isso. Tá ficando bonitinho? Me conta aqui nos comentários, me fala a verdade, hein? Ó, cafeteria, floricultura, livraria... Aí eu vou tirar esses 2 daqui, vou colocar o outro que eu ainda vou plantar. E se você quiser ver isso daqui tudinho, arrumadinho, esse pedaço, você assiste o próximo vídeo que eu vou estar fazendo, que eu vou deixar tudo prontinho aqui. Inclusive, eu vou estar plantando aqui, ó. Aqui é um pet shop. Marina Vet. Ó. E aqui tá a Marina, pra quem não sabe, a Marina é minha filha, dando banhinho no cachorrinho, ó lá. Aqui eu vou replantar o outro antúrio grande. E vou contar pra você. Esses aqui é a minha bagunça de pintura, tá? Que eu faço, eu pinto esses vasinhos todos. Olha aqui. Eu tô terminando este vasinho, que é pro antúrio menor, essa é a Frida. E este outro vasinho, que é a casa da Frida, que é pro outro antúrio menor. Ali, ó. Olha a bagunça que eu tô fazendo, porque hoje eu tô fazendo faxinão. E estava filmando pra você o meu faxinão e a limpeza que eu tô fazendo aqui, as folhagens que eu tirei, tudo direitinho. Você vai ver no próximo vídeo. Olha, esse daqui é um antúrio chamado antúrio lili. Ele dá umas florzinhas, umas brácteas cor-de-rosas bem clarinhas, bem miudinhas. É a coisa mais linda. Então, ele vai ficar num vasinho daqueles que são menores. E esse outro daqui, esse daqui, ele me dá brácteas cor de berinjela. Inclusive, foi por isso que eu coloquei nesse vaso, que era para eu lembrar da cor. Esse daqui também vai pro vasinho menor. E esse daqui é o que me dá flores em formato de coração. Inclusive, se você observar, a folha dele não é tão alongada. Eles sofreram muito com fungo, ó. Todos eles, e já sararam, graças a Deus. Mas eles sofreram todos com fungo por uma falta de atenção minha. Vou tirar, inclusive, ele desse vaso. E esse daqui é que vai pro vaso da veterinária. O que acontece? Todos eles ficavam aqui em cima. E você tá observando que tem uma calha aqui?
a gente não reparou que pela junção da calha vazava água. E aí o que aconteceu? Um belo dia tô eu aqui pintando no espaço verde e cai aquela chuva. O que acontece? Eu começo a ver que tá pingando, ficava pingando água direto em cima deles. Então você observa, o antúrio gosta de água, porém não em excesso. E quando chovia muito forte, eu não estava aqui, então eu não via que caía essa água em excesso neles. E aí quando apareceu o fungo, apareceu em todos. Tirei todos daqui. Já juntou mais a calha ali com a madeira, tirei todos daqui e passei para cá. E aí comecei a pintar os vasinhos para mudar eles de lugar. Olha, depois me fala se vocês gostaram. Ainda não acabei, né? Porque preciso colocar plantinhas ali, tudo isso. Mas isso você só vai ver no próximo vídeo. Ou então você pode dar uma sapeada lá pelo Instagram e ver se eu não postei algumas atualizações, algumas fotos por lá também, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um beijo, fica com Deus, até o próximo. Lina.